Oi, eu me chamo Ana Luísa Andrade e este é o Cena do Crime, um podcast de crimes reais que leva o mesmo nome do meu perfil no Instagram, onde você pode saber um pouco mais sobre os casos contados aqui. Então corre lá para não perder nenhum caso novo e está no ar o crime de hoje. A Cristina Pimentel era uma menina não branca de cabelos pretos e longos. Nasceu em 25 de março de 1993 em Maceió, Alagoas. Filha de Everaldo Pereira dos Santos e de Ana Cristina Pimentel, Eloá também tinha um irmão mais novo chamado Douglas. A família se mudou quando ela ainda era criança para São Paulo, em Santo André, no ABC Paulista, onde ela morou o restante da sua vida. Considerada uma menina atenciosa, prestativa e muito gentil, segundo a sua mãe, a Eloá era querida por todos e muito amorosa com seus pais. Já o outro personagem dessa história, Lindbergh Fernandes Alves, nasceu na Paraíba, onde vivia com a sua mãe e duas irmãs. Foi para São Paulo aos 2 anos de idade e cresceu na periferia de Santo André. Era um homem não branco, de cabelo preto e baixo e trabalhava como motoboy e entregador de pizza. Eloá conheceu Lindbergh aos 12 anos, quando ele já tinha 20, através de seu irmão. Logo após se conhecerem, os dois já começaram a namorar. Alguns amigos acharam estranho quando os dois apareceram juntos, porque Lindbergh era bem popular e conhecido por ser agressivo e briguento. Já a Eloá era uma pessoa tranquila, não era popular e era mais conhecida de rosto, por sempre ser reservada. Mesmo que não fosse a favor do relacionamento, a mãe de Eloá permitiu que o namoro dos dois acontecesse. Os dela dizem que o namoro começou a ficar conturbado depois que Lindbergh começou a exigir que Eloá fosse menos social e começou a sentir um ciúme excessivo e sem motivos dela, tornando o relacionamento abusivo e controlador. Após 3 anos, com muitas idas e vindas, a Eloá contou à mãe que já não gostava mais e não queria mais voltar a namorar, já que o Lindbergh sempre terminava e depois ficava pedindo para voltar. Com o término do relacionamento, ele começou a perseguir a Eloá, passando todos os dias na porta da sua escola para mostrar que estava sempre por perto. Uma das vezes, quando Eloá estava no ponto de ônibus com alguns amigos, o Lindbergh ficou um pouco nervoso e pediu para que ela voltasse a namorar com ele. E como ela recusou, ele começou a xingar a Eloá e até chegou a agredi-la. Na segunda-feira, no dia 13 de outubro de 2008, a mãe de Eloá pediu para que seu filho mais novo, Douglas, não abrisse a porta e não atendesse nenhuma ligação que fosse de Lindbergh. Após a Eloá sair para a escola e ele ficar sozinho em casa, ele recebeu insistentes ligações e quando ele atendeu, era o Lindbergh muito nervoso, falando que precisava conversar, que precisava de um amigo, então o Douglas permitiu que ele fosse até lá na parte da manhã. Quando foi chegando próximo ao horário de saída da Eloá, o Douglas pediu para eles darem uma volta para saírem do apartamento e acabaram indo até uma pastelaria. Depois de um certo tempo, o Douglas pede para o ex-cunhado levar ele de volta para casa porque ele tinha umas tarefas para fazer e os dois sobem na moto. Mas ao invés de Lindbergh levá-lo para casa, ele deixa ele numa represa. Aí o telefone do Lindbergh toca, ele fala que vai socorrer um amigo, mas que volta para buscar Douglas. Depois de mais ou menos meia hora, o Douglas percebeu que ninguém voltaria, então ele resolve ir caminhando para casa, o que demorou mais ou menos uns 40 minutos. Chegando em casa, o Douglas percebeu que a casa estava trancada, bateu na porta, mas ninguém atendeu, então ele acreditou que não tinha ninguém e sentou na escada para esperar alguém chegar. Quando seu pai chegou do trabalho, ele perguntou o que aconteceu, o Douglas explicou que ele saiu e acabou ficando do lado de fora, e eles seguem para poder entrar em casa. Quando o pai da Eloá vai entrar, é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque ele sobe e o Lindbergh já grita do lado de dentro, dizendo que ele está com a Eloá e alguns amigos dela, que ele estava armado e que não era para de jeito nenhum o pai tentar abrir a porta. Então eles ligam para a polícia e aí o assunto já começa a se espalhar pelo bairro. O Lindbergh já tinha tudo planejado na sua cabeça antes mesmo de ir de manhã para a casa da ex-namorada. A Eloá estava com mais 3 amigos que também eram menor de idade dentro do apartamento. O Iago de Oliveira, a Nayara e o seu namorado Vitor Lopes. E segundo as vítimas, assim que o Lindbergh entrou no apartamento e viu que ela não estava sozinha,
Ele disse que os meninos estavam no lugar errado e na hora errada porque ele iria matar Eloá. A imprensa logo tomou conhecimento do caso e então ele aumentou de proporção. No primeiro dia de sequestro, os meninos foram liberados e contaram que eles obedeciam tudo que o Lindbergh mandava e que chegaram até apanhar dele. Pelo telefone, o Lindbergh negociava com a polícia e ele chegou a pedir para falar com a mãe de Eloá, afirmando que não iria soltar a menina, porque se ela não fosse dele, ela também não seria de mais ninguém. A polícia queria que o término do sequestro, que durou 100 horas, fosse feita de forma pacífica, então cortaram água e luz, achando que ia chegar uma hora que o Lindbergh iria soltar, mas ele continuou firme no planejamento dele. A Nayara afirma que quando ela via que os dois começavam a discutir, ela tinha receio de que alguma coisa acontecesse, então ela tentava acalmar os ânimos dentro do cativeiro. E que a Eloá, por diversas vezes, dizia que não aguentava mais e que se ele fosse matar ela, era para matar de uma vez. E ela sempre estava tentando acalmar os ânimos para que elas saíssem de lá vivas e seguras. Nayara foi liberada na terça-feira pelo Lindbergh, mas acabou voltando 2 dias depois por orientação da polícia para poder ajudar nas negociações e acabou se tornando refém novamente. A imprensa estava transmitindo o sequestro ao vivo e ficavam na porta do apartamento de Eloá o dia inteiro. Na época, só se falava neste caso na TV. Então, como o sequestro foi feito dentro da casa de Eloá, eles tinham acesso à TV e conseguiam ver todos os passos da polícia. Somando mais de 50 horas de sequestro, a Sônia Abraham consegue entrar em contato com Lindbergh e faz uma entrevista ao vivo com o sequestrador. Essa atitude foi muito criticada porque ela estava transformando o sequestro de uma adolescente em um grande espetáculo midiático, chegando a querer negociar com o sequestrador, colocando a vida de 2 jovens em risco e ignorando a vida dela porque ela queria que o programa dela tivesse uma maior audiência. No 4º dia de sequestro, foi conversado com Lindbergh que ele soltaria as 2, mas do nada ele mudou de ideia porque ele dizia que precisava conversar com a Eloá. Então a polícia começa a perceber que aquela situação não iria mudar, mas eles já tinham entrado em acordo anteriormente que só invadiriam o local se ouvissem um disparo, até porque eles queriam que aquilo fosse terminado de uma forma pacífica. Chegando às 100 horas de sequestro, no dia 17 de outubro de 2008, o Lindbergh resolve colocar uma mesa na frente da porta e enquanto ele arrastava a mesa, ela acabou batendo e fazendo um barulho. E foi nesse momento que o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, decidiu invadir o apartamento e tacou uma bomba para conseguir entrar. Após eles dizerem que ouviram um disparo, mas por conta da mesa na frente da porta, ela não caiu de uma vez e nesse tempo o Lindbergh atirou nas 2 meninas. Nayara levou um tiro no rosto e teve seus ossos faciais fraturados e precisou de cirurgias de reconstrução. Logo após a invasão da polícia, ela correu e foi socorrida imediatamente. Já a Eloá levou 2 tiros, uma na cabeça e um na virilha. Foi socorrida, mas não resistiu. Lindbergh foi preso e cumpre pena desde 2008 na penitenciária Dr. José Augusto Salgado, AP2 de Tremembé. O seu julgamento durou 4 dias e aconteceu em 2012. Foi coberto pela imprensa do início ao fim. O Lindbergh foi condenado a 98 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 1.320 dias de multa no valor mínimo legal, com seu direito de recorrer em liberdade negado. Em 2013, ele teve a sua pena pelo assassinato da ex-namorada e mais 11 crimes cometidos durante o sequestro, reduzida a 39 anos em regime fechado, pela alegação de que a condenação foi exagerada e que a repercussão do caso foi usada para agravar a pena. E em 2020 ele teve 313 dias de sua pena perdoados por trabalhar na unidade. A Justiça de São Paulo condenou em 2018 o governo do estado a pagar R$150 mil a Nayara por danos morais e materiais e estéticos, porque no entendimento do tribunal a polícia colocou a Nayara em risco ao fazer a vítima servir de tática. Esse é um clássico caso onde a gente vê que a influência da mídia ela pode interferir e prejudicar no caso, no andamento do processo e até mesmo no julgamento dos acusados. Chegamos ao fim desse podcast. Se você gostou dele, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Então, nos vemos no próximo crime e até mais.